Olá, tudo bom? Se tem um alimento que mais divide opiniões quando a gente fala de evitar picos de glicose, evitar picos de açúcar do sangue, é o pãozinho de cada dia, né? Claro que ele é prático, acessível, delicioso, mas também é um dos carboidratos que mais elevam a nossa glicemia e muitas pessoas ficam preocupadas em consumir o pão, querem saber mais dicas de como evitar esses picos. Eu separei aqui hoje muitas dicas interessantes que você pode fazer antes de comer o pão para evitar esse descompensamento. Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual pão que você mais gosta. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. E lembra de deixar curtida aqui no vídeo. Isso me ajuda muito no YouTube e te ajuda também. Porque o YouTube vai entender que você gosta desse tema e vai indicar mais vídeos assim pra você. O pão é um alimento que pode ser um pouco ingrato, né, pra quem tá querendo controlar o açúcar do sangue, porque normalmente um pão branco, ele é feito à base de farinha refinada. O pão francês, por exemplo, é basicamente farinha refinada, fermento e água, não tem nada mais. Então ele é um amido, um carboidrato de alta digestibilidade, né, muito rápida, ele passa muito rápido ali do estômago pro intestino, do intestino pro açúcar, pro nosso sangue mesmo, então eleva rapidamente a glicose, o açúcar do sangue. Isso pode descompensar muito rápido a glicose, pode aumentar muito os picos. O ideal é que a gente tente fazer algumas manobras simples aí no dia a dia que podem ter um resultado interessante. Primeira coisa tem a ver com como consumir esse pão, você se organizar antes disso. Existem estudos que já verificaram que quando você congela o pão e depois você torra ele, você pode diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato. Eu tenho até um vídeo inteiro falando sobre isso aqui no canal e eu vou deixar ele aqui embaixo para você. Mas basicamente, chegou do mercado, da padaria, congela o pãozinho e na hora de você consumir, você tem que esquentar, né? Porque ele tá congelado. Deixa ele levemente torrar, porque isso ajuda a deixar o amido mais resistente e é mais interessante para o seu metabolismo. Outra coisa, antes de você começar a consumir o pão, é pensar na quantidade. Não é porque você vai fazer essas manobras aqui com relação a alimentos que você pode acrescentar, ou até truques, né, como esse de congelar e torrar, que o pão vai ser completamente liberado. Você tem que ter uma quantidade na sua cabeça, porque mesmo que você faça isso tudo, se você comer uma baguete inteira, não vai ter açúcar do sangue que resista a isso, né? Vai subir muito. Então lembra de falar, eu vou comer esse pedaço, tantos gramas, tantas fatias, e se organizar com relação a isso para não ser pego de surpresa. Ainda nessa questão de organização, escolher o melhor tipo de pão para você também vai te ajudar, porque, por exemplo, se você tem um pão, observa o rótulo, né? Isso é sempre importante, eu falo sempre para você, passa a comparar, porque às vezes um pão tem 0 de fibra e o outro tem quase 3. Um pão tem mais proteína do que o outro, então isso tudo vai levar em consideração, deve ser levado em consideração para evitar esses picos. Lembra também que você pode preparar os seus pães em casa. Eu tenho muitas receitas de pães saudáveis, mais ricos em fibras, mais baixos em carboidratos que podem te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra dica tem a ver com que você pode consumir uns 10 a 15 minutos antes de fato consumir o pão, para te ajudar de uma forma metabólica a evitar esse pico. Uma coisa importante, interessante, que sempre funciona são as fibras solúveis, e aí a gente pensa normalmente em psyllium ou em chia, que são mais práticas, que você pode acrescentar em um pouco d'água e consumir antes, 10, 15 minutos antes. No caso do psyllium, você pode consumir uma colher de chá para 300 ml de água, mistura bem e toma. No caso da chia, depende muito da quantidade, pode ser de uma colher de chá até uma colher de sopa, de sobremesa, depende das suas necessidades, do restante da sua alimentação, que você também pode misturar com água e beber num copo, porque essa fibra solúvel, essa mucilagem vai prender mais aquele amido no estômago e fazer com que ele seja liberado de forma mais gradual para o seu intestino, então pode ser uma boa alternativa. Pensando também nessa parte metabólica, o vinagre de maçã pode ser uma boa opção. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando mais dos benefícios do vinagre de maçã para o controle do açúcar do sangue, porque de forma complementar ele pode ajudar a sensibilizar mais a insulina. Então se você consumir também uma colher de sopa e um copo d'água grande de água, 15, 20 minutos antes, pode ajudar na sensibilização da insulina também, então pode ser uma opção interessante complementar. Outra coisa que você pode acrescentar 15 ou 20 minutos antes, você vai escolher uma coisa, tá? Não precisa ser tudo isso ao mesmo tempo, por favor. É você tomar alguma infusão que tem algum efeito benéfico para o controle do açúcar do sangue, como a canela, o hibisco, a camomila, a cúrcuma.
Eu tenho até aqui no canal um vídeo falando mais de melhores infusões, de melhores chás que podem ter um efeito complementar na sensibilidade à insulina, nos níveis de controle do açúcar do sangue e podem ser uma opção interessante também. Lembrando, claro, que o que você consome com o pão faz toda a diferença. Se você pega um pão francês com um pouquinho de manteiga e toma com suco de laranja, é completamente diferente. Você pega um pão, mesmo que seja um pão francês, acrescentou um pouco de psyllium antes, botou ali alface, frango, tomate, um queijo saudável, magro. A proteína, a fibra e a gordura boa ajudam a puxar o índice glicêmico para baixo, a lentificar a absorção desse carboidrato e é uma ótima opção. Então, atum, frango, queijos, vegetais são boas opções para você complementar o seu pão. Lembra que todas essas dicas que eu tô falando para você têm a ver com o índice glicêmico, ou seja, com a velocidade de absorção do carboidrato. Não quer dizer que vai diminuir a quantidade de carboidrato. E essa é uma dica muito importante. O carboidrato vai continuar ali. O que a gente está fazendo com essas dicas é fazer com que ele seja absorvido mais lentamente e evite aqueles picos que são ruins para a nossa saúde. Então lembra que não te dá um passe livre para você comer o quanto você quiser de pão, tá? E lembra, qualquer dúvida que você tenha sobre organizar melhor a sua alimentação, fala com o nutricionista ou médico da sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. E depois que você já consumiu o pão, lembra de não ficar sentado no sofá, não ficar mexendo no celular, ficar completamente inativo. Os estudos já comprovaram que as pessoas que consomem o carboidrato, mas depois fazem algum tipo de atividade, uma caminhada, pode ser até mesmo dentro de casa, sobem dessas escadas, arrumam a louça, dobram uma roupinha, alguma coisa que você se mexa um pouco, não fique completamente parado, ajuda a melhorar os picos de glicose e pode ser bom para o seu controle. Me conta aí se você já sabia dessas dicas com relação ao pão e qual delas você vai começar a colocar em prática. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!